Boa noite, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula teórica, tá? Lembrando que as aulas teóricas acontecerão desse formato, tá? Os vídeos da aula não serão muito longos para não ser tão cansativos para vocês. Então, peço que tirem sempre um tempinho do dia para estarem assistindo a aula, tá bom? Qualquer dúvida eu estou à disposição. Me chamo Jaiana Damasceno, sou enfermeira e eu irei acompanhar vocês nessa nova trajetória aí para a gente poder colocar um ponto final, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre a organização da unidade de centro cirúrgico, então é o local onde vocês deverão trabalhar, tá? Então vocês precisam conhecer bem. Acredito que sim, tem alguns profissionais que já trabalham como técnico ou enfermeiro ou qualquer outra profissão dentro do centro cirúrgico ou outros setores de saúde, mas a questão de teoria sempre é bom, né? A gente está reforçando o que traz a literatura, não só para conhecimento, mas também como base aí para futuros concursos, enfim. Então, a organização do centro cirúrgico, aliás, o centro cirúrgico, né, gente, ele é um setor, normalmente ele é um setor um setor hospitalar, onde são realizadas as intervenções cirúrgicas, sempre visando atender as intercorrências clínicas. E existe também um suporte ali de uma equipe multidisciplinar. Então, além da equipe de enfermagem e cirurgiões, nós também temos a equipe de instrumentação, nós temos a equipe do setor de limpeza, entre outras, né, que são agregadas à nossa equipe. Então, o cliente cirúrgico, normalmente, ele vai estar exposto a risco de múltiplas complicações e também efeitos adversos, lembrando que ele está dentro de um setor onde ele vai passar por um procedimento invasivo, né, onde vai ter abertura, onde vai ter uma lesão, uma agressão à pele, e pode estar relacionada tanto ao procedimento anestésico, que a gente sabe que é um procedimento delicado, assim como também o procedimento cirúrgico, né? As atividades básicas que são realizadas dentro do centro cirúrgico, nós temos ali a escovação das mãos, tá, gente? Essa escovação das mãos vocês podem encontrar também como degermação, como escovação cirúrgica das mãos. Então, ele é um método, né, utilizado para a antisepsia das mãos, né, antes do procedimento cirúrgico. E o instrumentador, ele precisa saber fazer da forma correta. Executar cirurgias e endoscopias em regime de rotina ou em situações de urgência, realizar relatório médico e de enfermagem e registro, né, das cirurgias e endoscopias realizadas, lembrando que o centro cirúrgico ele não será utilizado somente para a cirurgia especificamente, mas ele também pode ser utilizado para alguns exames, tá? Como endoscopia, colonoscopia. E, além disso, também proporcionar cuidados pós-anestésicos. A gente sabe que as drogas anestésicas elas trazem bastante efeitos adversos. Então, com tudo isso, o paciente ele precisa estar monitorado por um determinado período. Garantir apoio diagnóstico necessário, retirar órgãos para transplante. Então, algumas cirurgias, elas são cirurgias diagnósticas, né, onde a gente pode estar incluindo ali uma biópsia ou até mesmo uma laparotomia, na qual o médico faz a abertura da cavidade para visualização, tá? Existem, gente, não só dentro do centro cirúrgico, mas dentro dos serviços, né, dentro das instituições que prestam serviços de saúde, nós temos as RDCs. Essas RDCs são as resoluções da diretoria colegiada da Anvisa, onde ela especifica algumas coisas, como, por exemplo, estrutura física, funcionamento. Então, nós temos aqui essa RDC número 50 de 2002. Ela é uma RDC que especifica a estrutura física, não só do centro cirúrgico, mas também de todas as instituições de saúde, onde vem com o objetivo de prezar por uma estrutura boa, né, em relação à iluminação, a questão da limpeza, desinfecção. O centro cirúrgico, ele é uma unidade onde ele precisa estar localizada livre de trânsito de pessoas e materiais estranhos, tá? Mas ao mesmo tempo ele precisa estar próxima
alguns setores importantes dentro do hospital, como, por exemplo, a urgência, a entrada do trauma, né? O pronto atendimento para algum procedimento de emergência, urgência ou emergência. Ele também tem que estar próximo dos blocos de internação para transferência entre setores de paciente, assim como também ele deve estar próximo, né, da UTI, do laboratório, do setor de transfusão sanguínea e CME, tá? Então, ainda assim, ele precisa estar no lugar bem localizado, tá? Para que ele consiga ter esse acesso, ao mesmo tempo ele ter a sua, como é que se diz? Ele é um setor privativo, né? Então ele ter a sua característica privativa ali, principalmente a questão de circulação de pessoas e ruídos. A estrutura física do centro cirúrgico ele pode ser dividido em 3 setores. Então, nós temos o centro cirúrgico propriamente dito, que é composto pelas salas de operação. Nós temos as salas de recuperação pós-anestésica. Essa sala ela é utilizada para a acomodação dos pacientes tanto no pré quanto no pós-operatório. E nós temos a CME, né, que é a Central de Material e Esterilização, e ela vem com o objetivo de oferecer os materiais esterilizados para a cirurgia. Lembrando que a CME, gente, ela vem com o objetivo de oferecer os materiais esterilizados, tá? Os materiais descartáveis, normalmente a gente vai encontrar na farmácia. Nós temos uma farmácia satélite dentro do centro cirúrgico, onde ela vai oferecer esses materiais descartáveis, como seringas, catéteres, sondas, fios, soluções, até algumas medicações e por aí vai. Tá? Em hospitais de grande porte com mais de 151 leitos, a central de material e esterilização fica anexa ao centro cirúrgico, mas como uma unidade dependente. Tá? Então, o CML funciona independentemente do centro cirúrgico, mas ainda assim ele precisa estar anexo ao centro cirúrgico por conta dessa alta demanda de cirurgias, tanto eletivas quanto as de emergências, né, para oferecer os materiais necessários. O centro cirúrgico ele também pode ser dividido em 3 áreas. Essas áreas elas são divididas conforme a circulação de pessoal. Então, eu falei para vocês que o centro cirúrgico ele é um setor privativo, onde não pode ter circulação de pessoas, somente quem trabalha lá dentro, né? E também a questão de ruídos, enfim, transporte de equipamentos. Então, nós temos aqui essa classificação. Onde ela é classificada em área restrita, essa área restrita ela é limitada de circulação pessoal e equipamento, com rotinas próprias para controle e manutenção da asepsia. Nós podemos dar como exemplo as salas de operação. Então, as salas que acontecem as cirurgias não pode estar um monte de gente transitando, indo e voltando, assim como também equipamentos, tá? Área semi-restrita. Na área semi-restrita, a área permite uma circulação de pessoal e equipamentos, só que contanto que ele não interfira nas áreas restritas. Então, nós podemos citar como exemplo o corredor. O corredor a gente consegue transitar, o pessoal que trabalha lá consegue transitar, e os materiais também conseguem ser transportados ali sem nenhum problema, contanto que não façam barulhos ou que vá acabar incomodando ou atrapalhando o funcionamento das áreas restritas. E a área não restrita. Nessa área não restrita, é uma área de circulação livre ao ambiente interno do centro cirúrgico, né? Então, é uma área onde vai ter uma circulação de pessoas, tanto os profissionais quanto profissionais do centro cirúrgico, quanto os profissionais da CME, acadêmicos que utilizam, né, o centro cirúrgico para visitas, estágios, enfim. E nós podemos dar exemplo dos vestiários, né, onde a gente faz a troca da rouparia, secretaria e recepção, né, onde fica as partes administrativas. Segundo a portaria de 1884, o centro cirúrgico ele é composto aqui, né, basicamente da área de recuperação, que é a sala de recuperação pós-anestésica. Nós temos, né, basicamente, as salas de cirurgias, que elas podem ser classificadas como pequena, média e grande, depende da especialidade, né, da cirurgia que vai ser feita dentro da sala, porque quanto mais específica, mais equipamentos, e a equipe for maior precisa ser a sala, né. Vai ter uma área de prescrição médica, o posto de enfermagem, que mais? Existem também
alguns outros ambientes de apoio, como as salas de utilidades, né, para guardar alguns materiais. Nós temos o depósito de material de limpeza, a copa, enfim, nós temos outras áreas que também podem ser anexas ao centro cirúrgico, aliás, composto dentro do centro cirúrgico. Localização, como eu já falei para vocês, isolado de circulação comum, distante de ruídos e poeiras, fácil acesso à unidade de internação, pronto-socorro e UTI, e também a serviços auxiliares como banco de sangue, laboratório raio-x. Tudo isso precisa estar próximo do centro cirúrgico, tá, gente? Principalmente ao centro cirúrgico que oferta serviços de urgência e emergência. Aqui são alguns setores, né, que vocês vão encontrar dentro, que compõem o centro cirúrgico, tá? Depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha com mais calma, vou estar encaminhando o material em PDF para vocês. A estrutura física aqui, basicamente, né, das salas, quem já teve dentro do centro cirúrgico sabe que é bem assim, não muda muita coisa. Os corredores, o lavabo, né, onde acontece a degermação, que é a lavagem cirúrgica das mãos. Essa daqui é um mapa da estrutura física de acordo com a RDC número 50 da Anvisa, tá? Se vocês observarem, nós temos pontinhos verdes, amarelo e vermelho. Esses pontinhos verdes, eles sinalizam áreas não restritas, ou seja, áreas que pode haver circulação de pessoas e equipamentos, né? A área amarela são as áreas semi-restrita, é aquela área onde ela pode ter circulação, aquela circulação onde não vai atrapalhar o funcionamento das áreas restritas, e as vermelhas são consideradas áreas restritas, ou seja, áreas que não deve haver circulação de pessoas, com exceção daquelas que vão atuar lá dentro da sala ou dentro dos lugares. A sala de cirurgia ou operação, né, como eu falei para vocês, ela é uma estrutura composta do centro cirúrgico. É uma área destinada para a realização das intervenções cirúrgicas. Em um hospital deve possuir pelo menos uma sala de operação para cada 50 leitos clínicos e uma sala de operação para cada 25 leitos cirúrgicos, tá? Isso aqui é uma estimativa. A sala de cirurgia, né, a operação, como a gente pode falar, ela pode ter diversos formatos, dentre elas retangular, quadrada ou circular. Deve ter cantos arredondados. Os cantos que eu digo, gente, são os rodapés, né, aquela partezinha tanto do piso quanto do teto devem ser arredondados para facilitar a limpeza. Isolamento térmico e acústico. A determinação da área, que nós temos o tamanho das salas, de acordo com a cirurgia que vai ser realizada. Então, nós temos as salas pequenas, salas médias e salas grandes. As salas pequenas são realizadas para algumas especialidades em que as cirurgias não têm tanto equipamento e a equipe também não é tão grande. As salas médias e as salas grandes, tá, gente? A diferença, basicamente, é realmente nos materiais utilizados, né, equipamentos, assim como a composição da equipe. Quanto maior for, né, maior deverá ser a sala. Então, normalmente as cirurgias que compõem uma equipe maior, onde tem os equipamentos que são bem espaçosos, assim como também alguns materiais que são utilizados, a gente pode dar o exemplo das cirurgias ortopédicas. Alguém já viu uma cirurgia ortopédica, né? Os carrinhos auxiliares ficam 2, cheio de materiais grandes, caixas, parafusos, além de raio-x. A equipe às vezes é bem grande, né? Porque inclui o ortopedista, o vascular e por aí vai. Nós temos as portas, tá? Ainda nós estamos tratando a questão da estrutura física mesmo. Elas devem ser amplas, permitindo a passagem de macas, camas e equipamentos cirúrgicos, tá? Elas podem ser de vai ou vem ou de correr. Elas deverá, né, ter esse visor de vidro, né, como a gente consegue ver aqui no slide, para facilitar a visualização de quem vem e de quem vai e assim evitar qualquer acidente. Os cantos e os lados da moldura precisam ser protegidos com aço inox, tá, gente, para evitar que acabe causando danos, né, à porta. Enfim, é um material, é uma coisa que precisa ser resistente, até porque a gente passa com a marca empurrando. O piso, material resistente, não poroso, fácil limpeza, cor clara, para facilitar a visualização de sujeiras, inclusive as bancadas também, se existir, né, dentro de qualquer setor
elas deveriam ser claras exatamente para facilitar a questão da limpeza. Então, como vocês podem ver, a estrutura física ela é muito considerada quando nós falamos em relação à limpeza, tá? Porque realmente, gente, o centro cirúrgico ele precisa ser um ambiente o mais limpo possível, tá? Não vou dizer que ele é um ambiente estéril, porque isso seria impossível, principalmente quando nós falamos de abertura de cavidades, de lesões, de feridas, inclusive algumas cirurgias que são contaminadas e ou infectadas, tá? O piso ele precisa ser autonivelado para evitar ali qualquer acidente, principalmente com maca e cadeira de roda. Não conter emendas, tá, gente? Não só pela sujeira, mas também para evitar qualquer tipo de acidente com maca e cadeira de roda. Ser antiderrapante, pouco sonoro, não conter frestas e ralos e com uma boa condutibilidade. Lembrando que muitos fios eles passam por baixo do piso, tá? Então eles precisam ser um piso que não conduza a eletricidade. As paredes devem ser resistentes, liso, lavável, antiacusto, de cor neutra, né? Uma cor que traz calmaria, uma cor que traz, como é que eu posso dizer? Paz, né? Então a gente sabe que esse setor ele é um pouco estressante para o paciente, tá? Ele chega, muitos ruídos, muita gente conversando, materiais, odores, né? Então quem já passou por dentro do centro cirúrgico sabe que tem aquele odor de pele queimando, enfim. Então é um estresse para o paciente, assim como também é um estresse para a equipe quando eles estão trabalhando, tá? Então ele tem que ser liso, lavável, antiacusto, como eu já falei, de cor neutra, suave e repousante, sem emitir reflexos, até porque o centro cirúrgico, gente, ele tem as janelas, né, pela parte externa, assim, dos corredores, mas dentro das salas de operação não pode ter janelas, por conta da luz natural. Acaba que a luz natural, ela pode trazer reflexos, né, sombras, e isso não é bom durante as cirurgias. E eles utilizam normalmente a luz, essa luz do foco, né, que é uma luz artificial. O teto deve ser de material resistente, lavável, sem ranhuras, não poroso, deve facilitar a limpeza e impedir a retenção de micro-organismos, tá? Então, o teto também são limpados, nós temos os tipos de limpeza que nós vamos também tratar dentro desse material aqui, tá? A limpeza onde eu incluo o teto também. As janelas, elas devem ser lacradas com persianas recobertas por vidro, possibilitando a limpeza e o escurecimento das salas de operação. Normalmente as salas de operação não tem, normalmente as janelas elas ficam nos corredores, tá? Mas ainda assim não pode haver presença de luz natural dentro das salas de operação, porque senão pode acabar ali trazendo, além de reflexos, também sombra. A iluminação geral da sala operatória é feita pela luz do teto, né, pelas lâmpadas fluorescentes. O campo operatório ele ocorre através do foco central ou fixo e, se necessário, às vezes eles fazem a utilização de um foco móvel auxiliar. Hoje em dia, os focos centrais dentro do centro cirúrgico, eles giram 360, então eles conseguem colocar em qualquer posição. Então, o foco auxiliar hoje quase, pelo menos eu já não vejo mais sendo utilizado, tá? Os focos fixos e auxiliares, né? Como eu já falei para vocês, o central fica fixado lá no teto e o auxiliar ele é tipo um carrinho, né? Como aqui a gente consegue ver na imagem lateral. A iluminação. O foco cirúrgico, gente, ele não pode apresentar sombras. Então, como vocês podem ver, não sei, na foto mesmo, ou quem já teve a oportunidade de ver pessoalmente, existem luzes que vêm de várias direções, tá? Então, quando essas luzes ela vêm de várias direções, elas acabam evitando ali o reflexo, né? A sombra, na verdade. Reduzir os reflexos, até porque o material que os médicos utilizam ali dentro do procedimento são um material metálico, tá? Só que ele é um material metálico fosco, não é brilhante, né? Eliminação do excesso de calor, já imaginou esse foco muito quente no pescoço, na cabeça dos médicos? Né? Não ficariam bom, a equipe não ia aguentar. Intensidade adequada, inclusive para o conforto da equipe, né? Então a gente sabe que os olhos eles são sensíveis e ele precisa de uma intensidade adequada para
para a gente conseguir visualizar. E o ar-condicionado, tá, gente? Essa questão do fluxo ali, da troca de ar é importante, até porque o ar-condicionado ali, além de promover o controle da temperatura e umidade, ele também participa da troca de ar, ou seja, vai ter ali a remoção de gases anestésicos e partículas suspensas, inclusive aquele cheirinho, né, da pele queimada logo quando eles cessam o corte, rapidamente o cheiro ele se esvai, mas ainda o ar-condicionado ele acaba tendo esse papel importante aí. E cada sala de operação ela tem que possuir um controle individual de temperatura para evitar que afete as outras centrais, tá? Devem ser utilizados filtros de ar específico de alta eficiência, lembrando que é o ar-condicionado que faz a filtração, né? Então a gente vê aí a importância que eu trouxe algumas temperaturas, tá? Para cada setor, como sala de operação, corredores e recuperação pós-anestésia. Como vocês podem ver, na sala de operação pode ser um pouco mais frio, né? Então a gente precisa de provavelmente uma temperatura mais baixa, mas ela pode ficar ali variando até os 20 graus Celsius. Bom, gente, eu vou finalizar por aqui para que a aula não fique tão cansativa, tá? Eu vou mandando todas as aulas parceladas para vocês. Tirem um tempinho para vocês assistirem. O vídeo é bem rapidinho para vocês não falarem que não tive tempo, né? O vídeo é muito longo, é muito cansativo, para vocês poderem conseguir assimilar o conteúdo,